intervenção da Polícia Militar no Morro da Providência chocou a população. 5 policiais militares foram indiciados por fraude ao tentar alterar a cena de um crime, em que um jovem foi morto. Eles já estão presos. A reportagem é de Mônica Chagas. Baleado e caído no chão, 3 policiais cercam o corpo do jovem Eduardo Felipe dos Santos, de 17 anos. Um PM se aproxima do corpo, depois se afasta e efetua um disparo para o alto. Em seguida, um outro militar mexe no corpo, coloca uma arma na mão direita do jovem, aponta para cima e atira. As imagens chocantes foram flagradas por moradores do Morro da Providência. Enquanto filma os policiais forjando a cena do crime, a testemunha narra o que o rapaz fez e disse antes de ser baleado. O moleque fazendo ai, para. O caso chegou a ser relatado pela unidade de polícia pacificadora como um confronto onde um jovem foi morto. Mas a versão dos 5 policiais que participaram da ação na localidade conhecida como Pedra Lisa foi desmentida depois que o vídeo foi entregue ao comando da UPP da Providência. A atitude dos agentes foi considerada gravíssima pela corporação. De fato, as imagens são de uma flagrância chocante. Salta aos olhos ali o impacto dessas imagens. Por conta disso, uma medida imediata tem de ser tomada. Os PMs foram levados para a divisão de homicídios. Éder Ricardo de Siqueira, Gabriel Julião Florido, Riquelme de Paula Geraldo, Paulo Roberto da Silva e Pedro Vitor da Silva Pena foram indiciados por fraude processual e podem responder por outros crimes. Diante dessa fraude, nós vamos agora analisar, diante das testemunhas, a possibilidade de execução, não mais intervenção policial. O advogado de Éder Siqueira, o policial que aparece colocando a arma na mão do jovem, disse que o cliente não teve a intenção de forjar o crime. O meu cliente, que é o Siqueira, ele veio em apoio, no momento posterior, efetuou o disparo simplesmente por uma questão de segurança, já que a arma estava travada, estava com munição travada, precisava ser feito o disparo para poder fazer o transporte dela com segurança, entendeu? E aí ele realmente ficou com medo ali no momento dele mesmo apertar o gatilho para destravar a arma e acabou cometendo esse equívoco de utilizar lá a forma como foi feito. Em uma mensagem de voz do WhatsApp, um policial diz que os colegas fizeram besteira. Me chega um cara que não estava na ocorrência, entendeu? Suposto P2 aí, eu não estava na ocorrência. Ele me mete a mão na pistola do ganso, dá tiro lá na direção da parede. Olha a que ele fez, com os caras, filho, todo mundo. Peritos estiveram ontem à noite no Morro da Providência. Durante o depoimento, que durou a madrugada, os policiais foram contraditórios. Os 5 foram levados pela manhã para o Batalhão Especial Prisional em Benfica. De acordo com a Polícia Civil, Eduardo tem 3 passagens por tráfico de drogas, injúria e ameaça. O corpo dele já chegou ao cemitério São João Batista, aqui em Botafogo, e está sendo velado na Capela 7. Os parentes já estão no local. O enterro vai acontecer a 1h da tarde. Olha, o que me chamou a atenção nessa entrevista do advogado era quando ele disse que o cliente dele não teve a intenção de forjar o crime. Conta essa para outro, tá certo? Se o menor era ou não criminoso, cabe à polícia investigar. Mas nada, literalmente nada, justifica o que os PMs fizeram. Bandido bom é bandido preso, julgado e condenado. Estimular extermínio e execução só faz aumentar a violência e colocar policiais na cadeia. No final das contas, ninguém sai ganhando. Isso é realmente um absurdo. Nós recebemos imagens que supostamente mostrariam o menor atuando em uma boca de fumo no Morro da Providência. De fato, o menor que aparece nas imagens é muito semelhante a Eduardo Santos Vitor, mas apenas uma perícia pode afirmar se é realmente ele ou não. O vídeo foi feito em meio a uma investigação do Serviço Reservado da Polícia Militar e foi filmado uma semana antes da morte do menor. O jovem em destaque no vídeo, que está armado com uma pistola, aparece negociando drogas no Morro da Providência. Tá aí as imagens. Parece. Daqui a pouco acontece o enterro do rapaz morto no Morro da Providência. Vamos ao vivo ao cemitério São João Batista, onde está a repórter Mônica Chagas. Mônica Chagas, Mônica, como é que está o clima aí no velório do menor? Boa tarde.
Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos. Alguns familiares, alguns amigos, moradores do Morro da Providência chegaram há 5 minutos num ônibus que veio escoltado pela Polícia Militar. Eles subiram, como a gente pode ver, naquela janela onde tem várias pessoas, é a Capela 7, onde está sendo velado o corpo de Eduardo. O crime aconteceu ontem, né, por volta das 9 horas da manhã. Por enquanto está tudo tranquilo. As pessoas estão muito tristes. Eduardo, a mãe do rapaz, a dona Patrícia, ela chegou um pouquinho antes desse ônibus com os moradores, né, da Providência, mas ela não quis falar com a imprensa, nem ela, nem o pai, nem ninguém, por enquanto, ninguém quis se pronunciar. Eles estão muito tristes, revoltados, indignados com toda essa situação, né, desse vídeo que a gente tem, um flagrante de uma moradora que mostra o que aconteceu ontem naquela localidade ali no Morro da Providência. Com certeza, viu, Mônica? Inclusive esse vídeo, durante a gravação, foi citado o nome da Isabelle Benito, ou seja, vamos enviar esse vídeo para a Isabelle Benito do SBT Rio. Está aí a credibilidade do nosso jornalismo. Clima ainda é de bastante apreensão na Central do Brasil após a morte de Eduardo Felipe Santos Vitor, de 17 anos, no Morro da Providência. Durante o protesto, ônibus foram apedrejados, outro homem morreu e houve muita confusão. Daniel Penafermi. Pela manhã, policiamento reforçado na Central do Brasil. Com isso, o comércio que havia fechado as portas na noite anterior funcionou normalmente. Mesmo assim, o clima era de medo entre as pessoas que passavam pelo local. Dá susto, dá medo porque a gente vive numa guerra, né? Civil, né? Todo mundo tem medo, não tem segurança, então o terror continua. Todos os lados, marcas da violência da noite anterior. Olha, agora pela manhã, a gente ainda consegue perceber aqui no terminal rodoviário Américo Fontinelli as marcas da destruição do protesto que houve ontem por aqui. Muito caco de vidro espalhado pelo chão e essa cabine aqui, olha, totalmente depredada. Traficantes teriam ordenado às empresas de ônibus que não parassem os coletivos na região, o que aumentou ainda mais o transtorno. Hoje não tem ônibus, agora mesmo eu estou aqui completamente insegura, não sei se realmente eu estou indo bem para casa. O terminal Américo Fontinelli costuma ficar cheio durante a manhã, justamente porque o pessoal vem de vários pontos da região metropolitana para trabalhar aqui no centro do Rio, nos bairros da Zona Sul e da Zona Norte também. Mas hoje a situação é meio diferente. Apesar do reforço no policiamento, há poucos ônibus parando no terminal. Pior para esta garçonete, que trabalhou a noite toda e não conseguia voltar para casa na Baixada Fluminense. Não tem ônibus para a gente ir para casa, fica aqui o tempo todo esperando. É muito chato pra gente que trabalha de noite, de manhã. Estamos na garagem da empresa de ônibus São Silvestre, que fica aqui na região da Providência, e pela manhã, 6 ônibus dessa aviação foram apedrejados por moradores quando saíam para cumprir aí o seu itinerário normal. Um deles é esse coletivo aqui, olha, que ficou totalmente destruído. A informação que a gente tem é de que o motorista de um desses ônibus acabou ficando ferido e teve que ser levado para o Hospital Souza Aguiar. Este funcionário da aviação, que não quer se identificar, diz que a abordagem dos vândalos foi violenta. Chegaram já parando os carros e já apedrejando. Prejuízo grande para a empresa e para a população também, né? A gente vê aqui realmente o tamanho das pedras que foram arremessadas em direção aos ônibus da aviação São Silvestre na manhã de hoje. São pedras realmente enormes. Aqui o Pedro vai mostrar para nós, olha, paralelepípedo. Realmente isso aqui, se pega em alguém, machuca, pode até matar, né? Nesta terça-feira, o clima ficou tenso em frente à delegacia para onde os policiais militares foram levados. A revolta aumentou quando os PMs saíram escoltados depois de passarem 4 horas prestando depoimento. A polícia respondeu com bombas de efeito moral. Era o protesto de moradores do Morro da Providência, na região central da cidade, por causa da morte do jovem Eduardo Felipe dos Santos, de 17 anos. Eu odeio polícia! Isso daí não é para com menor! Durante a manifestação, um homem identificado como Anderson Gomes Santana, de 28 anos, morreu próximo à cidade do Samba. Segundo a polícia, ele jogou uma pedra contra a janela de um ônibus e os estilhaços teriam atingido a veia femoral do rapaz. O manifestante ainda foi socorrido e colocado na caçamba de um carro, mas não resistiu. Isso tudo é o reflexo das comunidades pacificadas aqui do Rio de Janeiro. Eu recebo aqui no estúdio do SBT Rio o promotor da Auditoria da Justiça Militar, Dr. Paulo Roberto Melo Cunha, que vai analisar a situação desses PMs e falar sobre a grande quantidade de autos de resistência aqui no Rio de Janeiro.
muitos deles suspeitos de fraude. Aqui com a gente também a presidente da Associação dos Peritos e Legistas do Estado do Rio de Janeiro, a doutora Denise Rivera, que vai analisar imagens do vídeo. Eu vou começar com o promotor, doutor Paulo Roberto, com base nesse vídeo, já dá para denunciar esses policiais? Já dá para fazer uma denúncia concreta, enfim, que eles fiquem atrás das grades? Boa tarde, eu acho que, bom, primeiro é importante a gente lembrar que esse tipo de ocorrência é gravíssima, mas que não representa a totalidade dos autos de resistência, né? A gente sabe que, efetivamente, no Rio de Janeiro ocorrem confrontos, existem marginais fortemente armados que agridem o policial e o policial se vê obrigado a reagir e, eventualmente, até a matar o criminoso. Isto posto, analisando o fato concreto que foi mostrado, ao que tudo indica, evidentemente ainda vai haver uma investigação, está a cargo da DH e da 8ª DPJM, da Polícia Militar, mas ao que tudo indica, o comportamento adotado por esses policiais no que foi filmado não está de acordo com as regras, os protocolos e as exigências legais em casos como esse. Mas o senhor acha que esses policiais militares podem responder também, além de terem forjado, autorresistência forjada, esse crime forjado, homicídio? O MP pode denunciá-los por homicídio também? Sim, no caso concreto, o homicídio e a fraude processual são crimes comuns e são de atribuição do Ministério Público da Primeira Central de Inquérito. O que a gente pode perceber ali é que houve uma manipulação da cena do crime e essa manipulação aconteceu por alguma razão. Se você tem um confronto, se a atitude do policial é legítima, não vejo razão para que houvesse qualquer tipo de manipulação. A partir daí, a investigação é que vai dizer a conduta anterior dos policiais que levou a essa aparente fraude da cena do crime. Doutora Denise Rivera, presidente da Associação dos Peritos e Legistas aqui do Estado do Rio de Janeiro, a senhora com a sua vasta experiência e pelas imagens, o que a senhora acha que aconteceu de fato, se o rapaz já estava morto, qual é a análise que a senhora faz desse vídeo que é realmente estarrecedor? Boa tarde, Eduardo. Eu só queria dizer que eu sou presidente da Associação de Peritos Criminais e Legistas. Tá? Porque são os dois peritos que vão atuar nesse caso, né, sempre. E o que eu posso dizer é que a perícia ela vai ser fundamental para determinar o que aconteceu. Sem dúvida nenhuma, o vídeo deixa flagrante o que aconteceu ali, que houve uma manipulação na cena do crime. E eu não tenho dúvida de que isso vai ser confirmado, vai ser constatado pela perícia, que não só a perícia de local, que teve uma na parte da manhã e depois a DH fez uma nova perícia, mas também pelas perícias que vão ser feitas, que vão ser relacionadas, que é a perícia balística, a perícia do vídeo. Mas ali nesse caso, nesse vídeo, dá a entender o quê? Que o garoto foi baleado, ele não trocou tiro, ele poderia até estar armado, não trocou tiro, foi baleado e daí eles fizeram tudo aquilo para forjar um confronto, é isso? Em outras palavras. O que se pode para a gente só ser mais claro. Para ser claro, o que parece no vídeo é que eles dispararam com a arma dele. Por que seria isso? A investigação e a perícia vai determinar se essa arma tinha sido disparada antes ou se foram somente os dois disparos que a gente vê no vídeo, tá? Então acho que é muito importante. Promotor, com relação a esses autos de resistências forjados, é um alto índice que acontece aqui no Rio de Janeiro? O Ministério Público acaba descobrindo realmente se foram forjados? Como é que funciona isso e o que vocês fazem para tentar evitar ou minimizar esses danos para a sociedade? A grande questão dos autos de resistência é a qualidade da apuração que é possível fazer após o fato. O Ministério Público, a Polícia Civil também, a própria Polícia Militar, a gente tem procurado implantar uma série de medidas preventivas que impeçam que o policial que agiu erradamente possa manipular o local. A remoção indevida do cadáver, a necessidade da comunicação imediata ao promotor com atribuição quando ocorre um auto de resistência. A ausência dessas medidas que antecedem ao fato, elas dificultam muito a investigação. Mas, em alguns casos, você não precisa de muita investigação. Você tem
tiros na nuca, tiro na testa, tiro a curta distância, tudo isso é detectado, como a doutora bem lembrou, pelo perito legista. E o que a gente percebe é que, sim, existe um grande número de autos de resistência que representam confrontos, mas também existe um grande número de autos de resistência que, no mínimo, a gente pode chamar de duvidosos. Esse talvez fosse um deles, quer dizer, não houvesse acontecido essa filmagem, talvez eles passaria batido. E nós vamos agora ao vivo, ao centro da cidade, onde a situação permanece tensa. Daniel Penafirme tem as informações. Boa tarde, Daniel. Muito boa tarde, Eduardo Oliveira. Pois é, a situação foi tensa durante toda a manhã aqui na região da Central do Brasil, apesar do reforço de policiamento. A gente observa viaturas passando a todo momento, nas proximidades do terminal Américo Fontinelli, muitas viaturas da Polícia Militar circulando também, mas não há muitos ônibus disponíveis no terminal Américo Fontinelli. Isso porque algumas empresas, como a Aviação Reginas, por exemplo, optaram por retirar os ônibus aqui desse ponto e fazer com que eles parassem nas proximidades da Central do Brasil, e não aqui no terminal Américo Fontinelli. A gente vê esse corredor, por exemplo, aqui, que o Pedro Mota vai mostrar para nós, tem apenas um ônibus que vai para Caxias, que é da Aviação Jurema, não é da Aviação Regina. Os ônibus da Aviação Reginas vão prioritariamente para Magé, para Duque de Caxias também, enfim, nenhum deles parou por aqui. Mais cedo houve muita confusão entre alguns passageiros que saíam do trabalho, pessoas que trabalharam de madrugada aqui no centro da cidade, na região da Zona Sul, da Zona Norte também, e queriam voltar para casa e não conseguiam. Em nota, a empresa afirmou que realmente tirou os ônibus dessa região aqui por uma questão de segurança, porque na noite anterior houve confronto, uma das cabines de conferência na empresa acabou sendo depredada e, em função disso, ela optou por retirar os coletivos desse local aqui onde nós estamos. Mais cedo nós estivemos também na garagem da Aviação São Silvestre, acompanhamos lá de perto o trabalho que estava sendo feito pelo pessoal da manutenção, porque 12 ônibus dessa empresa foram depredados, sendo 8 agora pela manhã, quando saíam da garagem. O pessoal parou os ônibus na saída ali da garagem e tacou pedra. O motorista de um deles, inclusive, ficou ferido, teve que ser levado para o hospital. A gente acompanhou também um embarque num desses ônibus cedido pela Aviação São Silvestre, do pessoal da Providência que compareceu ao enterro e que deve estar chegando, se já não chegou, deve estar chegando nesse momento no cemitério São João Batista. O clima durante o embarque foi muito tenso, alguns moradores da comunidade que foram ao enterro chegaram a insultar os policiais que faziam ali a escolta desse ônibus, e esse ônibus foi escoltado até o São João Batista, saiu aqui da região da Central do Brasil sob forte escolta, com motos da Polícia Militar e também algumas viaturas da PM, porque havia uma informação de que eles pretendiam parar o trânsito no túnel Santa Bárbara, e tomara que essa informação não se confirme, né, Eduardo? É com você. Com certeza, Daniel. Então fique atento aí, qualquer nova informação é só chamar que a gente abre a janela aqui para você. Muito obrigado, Daniel. E em meio a essa confusão toda, nós resgatamos uma entrevista exclusiva do secretário de Segurança, José Mariano Beltrame, à apresentadora Isabelle Benito. A entrevista foi dada há 2 anos no Morro da Providência, local onde existe essa fonte de inspiração das UPPs. Veja e tire as suas conclusões. O local escolhido para a entrevista, Morro da Providência, um dos preferidos do secretário. No melhor sonho da tua vida, já imaginou poder estar andando assim, um secretário de segurança, tranquilamente pelas ruas, com crianças e tudo mais? Realmente é um sonho difícil, mas a gente sonhou e, graças a Deus, não diria conseguiu, né? Está conseguindo fazer com que ele se realize. Andar pelas ruas, becos da comunidade sem forte esquema de segurança era algo distante, num passado recente. A Providência é a 7ª unidade de polícia pacificadora no projeto de Beltrame. Mas foi exatamente aqui, em junho de 2007, o grande desafio do secretário. Ele tinha acabado de assumir a segurança pública do Rio de Janeiro, quando a comunidade foi o palco de um escândalo. Na época, o morro estava ocupado pelo exército. Militares levaram 3 jovens para a morte. Segundo a polícia, depois de detidos, eles foram entregues a traficantes do morro inimigo. Do episódio trágico, nasceu o projeto de pacificação, as UPPs. Aquilo só nos mostrou que o primeiro passo, talvez, de todo esse processo fosse a polícia. Mas não uma polícia que viesse ali simplesmente para reprimir, mas uma polícia que viesse ocupar um território que é um território que está na mão de déspotas.
papas na língua. O secretário diz não ter orgulho, mas sabe de cor o número de policiais presos na sua gestão. É uma conta, né, que eu não me orgulho disso, de dizer que nós tivemos um aumento de 217% de pessoas expulsas, né? Mas é algo absolutamente necessário, tem que se fazer. Secretário, quem que é o mais bandido da história? O de farda ou o traficante? Bom, eu acho que o bandido de farda, eu diria que ele é bandido ao quadrado. Porque ele usa o serviço público, ele usa a carteira, ele usa a farda, né, para se locupletar pessoalmente. Promotor, pelo que o senhor está vendo dessas reportagens, enfim, no caso específico do Eduardo, o senhor acha que vai demorar muito essas investigações, enfim, a punição a esses policiais? O senhor mesmo viu essa entrevista feita há 2 anos, né, pela apresentadora Isabela Benito ao secretário de Segurança José Mariano Beltrame, que aumentou em 216% o aprisionamento de policiais militares, ou seja, homens de farda. Como é que o senhor vê toda essa situação? Em relação à investigação, é evidentemente que a filmagem adiantou um enorme caminho e a DH é uma delegacia com a competência reconhecida e acho que num breve tempo a gente poderá ter alguma informação, alguma decisão por parte do Ministério Público da Primeira Central e também da Auditoria Militar. Em relação ao número, o que a gente percebe lidando com a Polícia Militar é que existe um pensamento correto, bem orientado, voltado para o serviço público e para o atendimento do cidadão. Mas existe uma subcultura que é difícil de ser combatida, que incita esse tipo de comportamento, às vezes em situações em que talvez ele não fosse nem necessário, né? E é essa luta entre o que eu vejo como a civilização e a barbárie que a gente trava todos os dias, tanto a Polícia Militar, quanto a Polícia Civil, quanto o Ministério Público. Com certeza. Eu quero perguntar para a perita, doutora Denise, pelas imagens, além dos tiros efetuados pelos policiais para tentar forjar aquela situação, quais foram os erros cometidos por eles na sequência, assim, pelo que a senhora pode nos dizer? Olhando essas imagens. Bom, a gente percebe que, primeiro eu gostaria de destacar, eu concordo com o promotor, que isso não é a instituição, não isso foi uma falha de alguns que vai ser apurada, com certeza, tenho certeza que isso vai ser rigorosamente apurado. E a gente vê que eles colocam a arma na mão da vítima, que já está caída, e dão disparos em direção na verdade, para o céu, né? Então, não sei qual seria o objetivo disso, porque isso não vai descaracterizar nada do que o perito vai encontrar no local. Ele não vai mudar muita coisa. Tudo que está ali vai conseguir ser provado pela análise dos peritos, tanto dos peritos criminais como dos peritos legistas que já examinaram o corpo. Se não tivesse as imagens, sim, eles conseguiriam provar isso? Conseguiriam, com maior dificuldade, mas com certeza. Você é da mesma opinião, doutor Paulo? Eu acho que, quer dizer, a ausência das imagens tornaria muito difícil para os peritos terem a exata noção de que aquela arma não tinha sido manipulada pela vítima. Mas a doutora tem razão quando ela diz que a perícia é capaz de detectar esse tipo de fraude. A questão é que você tem que ter um olhar já voltado para a possibilidade de ocorrência de uma fraude. E nem sempre isso é possível. Mas além do que, eles também manipularam o corpo, né? Mudaram o corpo de lugar. Mesmo assim, pelos indícios que ficaram, eu tenho certeza que daria para chegar à conclusão. Eu acho importante até dizer que a própria ONU, ela já recomenda que a perícia seja desvinculada das polícias para dar maior credibilidade ao exame pericial, porque a perícia ela é imparcial. Então ela vai concluir ali e vai conseguir dar elementos técnicos que vão permitir que essa investigação seja realizada da forma correta. E isso fala em favor dos direitos humanos, que é isso que é importante. Não interessa se a vítima é policial, se ela tinha passagem na polícia, tinha algumas anotações, o importante é chegar
a realidade, a verdade dos fatos. Com certeza, e é o que a gente espera, e vamos deixar isso aí nas mãos do Dr. Rivaldo Barbosa, que é o diretor das divisões de homicídios aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu agradeço ao Dr. Paulo, à doutora Denise, a participação em nossa edição aqui do SBT Rio. Muito obrigado. Obrigado.